Falar sobre a escolha de muitas mulheres em não menstruar. Mas a gente falou sobre isso, inclusive, semana passada, né? E muita gente ficou assim, mas eu não menstruo. A gente teve telespectadores dizendo assim, mas eu não menstruo, simplesmente não está acontecendo. Sabia que a alimentação pode ser a causa da parada dessa menstruação? Roda a vinheta que a gente vai conversar sobre isso. Oi, maravilhosa, boa tarde. Lindona, boa tarde. Olha, hoje você já apareceu aqui em vários contextos, porque a gente sabe, bolo e rolo ela não come, por isso que ela mantém esse shape maravilhoso, Eita, né? gente. E os telespectadores já dizendo que estavam à sua espera. Ela Gente, chegou. Que coisa maravilhosa. E ela chega, a energia é maravilhosa, ilumina. Eu até fiz uma postagem, viu, doutora? E foi. Acende ou apaga as pessoas? Tem Muito gente que bem. acende a gente. Tem gente que acende a gente, tem gente que apaga de verdade. Ai, né? querida. Não é que detone o nosso dia, mas detona o seu bem-estar. Você já notou tem isso? gente que chega, deixa um negócio pesado, né? Sim, exatamente assim. E isso a gente sente. Não Sente. precisa ninguém dizer, a gente sente. Não, exatamente. Isso, É uma né? coisa que é sentida, né? Percebida. É do Percebida. mesmo jeito, é a ausência da menstruação. Você espera o dia, oxe, não veio. O que foi que aconteceu? Tem sintomas, a amenorreia, além de não descer a menstruação, ela dá sinais de que vai parar? Não, muitas vezes não. Veja bem, tem casos em que você tem oligomenorreia, ou seja, no máximo 8 menstruações por ano. Essas menstruações são poucas e muito espaçadas. E aí isso pode evoluir para uma amenorreia. Existem algumas situações que a gente se preocupa muito em sangrar e em não sangrar a gente também tem que investigar, porque é preocupante. Tem meninas que chegam até 14 anos de idade sem broto mamário, sem pelo e sem menstruação. Essas meninas precisam ser investigadas. E tem aquelas que chegam até os 16 anos, embora tenha broto mamário, toda característica feminina, ela também não menstrua. E isso requer investigação. Mas eu quero falar daquelas mulheres que já menstruaram e que parou subitamente de menstruar. O que foi que aconteceu, né? Na maioria dessas mulheres, a causa mais comum é síndrome de ovário policístico, é a tal da menopausa precoce, que é uma insuficiência ovariana primária, e quando se tem tumores na hipófise que produzem leite. Mas existem alguns casos que requerem atenção, principalmente em relação à estética, adolescente, que vive essa fase de vaidade, Sim, né? sim. Que é justamente a restrição alimentar muito importante e alguns distúrbios alimentares que a gente chama de bulimia nervosa, anorexia nervosa. Elas diminuem tanto o índice de massa corporal que chega a parar de menstruar. Porque o organismo funciona de modo a economizar gastos energéticos. Então, na menstruação existe liberação de hormônios que aumentam esse gasto, como a leptina. E nas meninas que estão com índice de massa corporal abaixo de 18 ou um percentual de gordura muito, muito pequeno, isso é muito comum nas bailarinas, nos atletas, naquelas pessoas que se dedicam ao exercício excessivo, exaustivo. Dos transtornos de Dos imagem transtornos e de também imagem. de alimentação. Alimentares também é comum, né? Exatamente. Então, elas vêm a parar de menstruar. E a gente considera essa parada não uma parada de um atraso de 45 dias. Não é assim. É um atraso de 3 meses, 90 dias ou mais consecutivos sem menstruar. Tem tratamento para a amenorreia, doutora? Nesses casos da mulher ter um déficit nutricional, um déficit de energia, que o organismo faz o possível para poupar e para essa menstruação, ela precisa retomar os valores mínimos de percentual de gordura para ela poder vir a menstruar normalmente, né? Então, geralmente, esse percentual de gordura que se observa em bioimpedância, tem nutricionistas que fazem, nutrólogos também, eles giram em torno de 22% o percentual de gordura necessário para você menstruar normalmente. E o índice de massa corpórea acima de 18, que é o que passa a ser considerado normal, né? Então, aperfeiçoando esse déficit nutricional da mulher, ela volta a menstruar e ter seus fluxos tranquilamente. Nos casos da síndrome de ovário policístico, ela precisa realmente de um balanço que envolva níveis de insulina, níveis de hormônio masculino, que ela geralmente tem muito alto, né? Percentual de gordura corporal que tem que diminuir, ou seja, é toda uma abordagem sindrômica mesmo que a gente dá nessa mulher. E naquelas que têm uma secreção de leite fora do período de lactação, ela precisa ser investigada porque existem medicamentos que impedem essa formação do leite fora do período da lactação, fora de envolvimentos com a gestação.
E aí ela volta a menstruar tranquilamente. Ó, doutora, a Sionara trouxe um relato tão interessante pra gente. Ela diz assim, ó, ela sofre, boa tarde, Sionara, ela sofre de amenorreia desde que começou a menstruar. Ela não diz a idade, mas é desde sempre. Sim. Ela faz os exames de sangue, os hormônios, ultrassom, tá tudo normal. Só que ela chega a passar um ano sem menstruar. Outubro do ano passado, ela descobriu que os ovários estão atrofiando e ela hoje está com 42 anos. Olha bem, ela precisa fazer uma avaliação no sistema nervoso central, na célula túrcica, na hipófise. Tu precisas procurar um ginecologista, Sayonara, né? Ou um endocrinologista para fazer essa investigação no sistema nervoso central, em todos os seus hormônios. E aí a gente vai descobrir. Porque se você tem seio, se você tem pelos e tem toda uma característica feminina, é sinal de que seus ovários já chegaram a funcionar e funcionar muito bem. Só que agora, por algum motivo, talvez, de falta de estimulação do sistema nervoso central sobre o ovário, ele parou de funcionar e está atrofiando. São questões ligadas à endocrinologia. Então, ou você procura o gineco ou procura o endócrino e vai se sair bem nessa história. Luana está querendo saber se os sintomas da amenorreia são parecidos com os sintomas da síndrome do ovário policístico. São parecidos sim, inclusive quem tem síndrome de ovário policístico costuma cursar com a amenorreia, né? Passar mais de 90 dias sem menstruar, mas depois a menstruação vem de maneira bem irregular, abundante, causando constrangimento e tudo mais. Mas sim, é a mesma matemática, é o mesmo cálculo. Obrigada, Luana, pela sua pergunta, tá? Ô, Desirê, solta mais aqui um pouquinho. A Liliane, ela diz o seguinte: boa tarde, doutora e Fernandinha. Como a doutora Vanusa não tem volta hoje, que hoje vai ter jogo, a gente tá aqui, ó, trazendo todo mundo. Ultimamente, a minha menstruação tá descontrolada. Sempre veio normal, mas agora passo 3 dias menstruada. Agora tá vindo bastante, sangue com coágulo. Nesse mês ela ainda não desceu, mas tá preocupada, porque não tá vindo, tem 32 anos. Quando é que ela pode realmente começar a se preocupar? Depois de 90 dias? Depois de 90 dias, né? Porque antes de 90 dias, tem pessoas que têm ciclos anovulatórios e eles são característicos de uma menstruação irregular. Essa característica é muito comum. Então, inclusive, quem tem síndrome de ovário policístico também. Por isso que eu citei como uma das entidades mais comuns em mulheres na idade fértil, né? Essa irregularidade menstrual. Então, tu precisa checar teus níveis hormonais também. Todas essas irregularidades menstruais, um dia vem muito, um dia vem pouco, requer produção hormonal. E eu quero deixar bem claro uma coisa para você. A produção hormonal, ela não é a mesma sempre, todos os meses, ainda que seja na mesma mulher, entendeu? Então, não fica muito se detendo assim. Antecipou 2 dias, veio 2 dias a menos, veio 2 dias a mais. Não. Começa a observar 3 ciclos, pelo menos, consecutivos. O volume, quantidade de dias, vir ou não coágulos é um dado importante. E aí, se realmente estiver irregular, a ginecologia vai ajudar você a manter controle nesses seus hormônios, porque tudo começa aí. Não engravidar, ou seja, a infertilidade, traz muitos problemas para a mulher, para o relacionamento. Traz. Muita insegurança, mexe com tudo. E está aqui uma mulher que passou por isso. Essa telespectadora está querendo saber justamente se a aderência pélvica na trompa e até um pequeno mioma pode ser o motivo dela não conseguir engravidar. O pequeno mioma não, mas aderência sim. Inclusive, endometriose cursa com um processo inflamatório tão importante que ele causa aderências e modificações da morfologia da trompa, do próprio útero. Então, assim, endometriose sim está associada à infertilidade, mioma não. Então, tem que procurar aí o tratamento dessa aderência, né, doutora? Sim, porque ela se formou. Sim. A aderência geralmente se forma depois de um processo inflamatório. Sim. E tem algumas cirurgias que melhoram, diminuem, amenizam as consequências dessas aderências. Então, tudo isso tem que ser pesado. Para ela descobrir, ela deve ter feito, provavelmente, a esterossalpingografia. Geralmente é lá que a gente descobre, né? Algumas ultrassonografias podem simular ou uma laparoscopia mesmo. Sim, a própria cirurgia, né? Para investigar a cavidade. É isso. Só não desista porque você ainda está jovem. Acho que ela botou ali 38, né? 32 anos, algo assim. 38 é essa. Tenho 38 anos, minha menstruação tem diminuído os dias. Agora só vem 2 dias, antes eram 5. É normal? Já podem pensar em menopausa aí, doutor? Não, 38 anos, se houver menopausa, é a tal da insuficiência ovariana primária, menopausa precoce, meu amor. Mas veja bem,
É preciso pesar se tu estás tomando algum contraceptivo. Tem contraceptivos que diminuem tanto a quantidade de sangue quanto o número de dias do período menstrual. Então, se esse for seu caso, esperado, visto que você está tomando um contraceptivo. Se não for, faz esse estudo do teu ciclo por pelo menos 3 meses e aí vamos investigar você através de hormônios. Isso quem faz é uma gineco, tá? Ela arrasta, um negócio, vá pra gineco, viu? Vá pra gineco. Questões hormonais é assim. Não tem jeito. Desica, dá tempo mais? Dá. Deixa ela chegar ali. No uso do dia. Tenho 24 anos, só menstruei uma vez. Depois disso, nunca mais. Olha só, lindona, tu precisa de uma investigação grande, tanto do sistema nervoso central, quanto das tuas vias de saída. Um sinal é bem importante. Teu ovário funciona. Teu ovário funciona assim, que você já chegou a menstruar. Né? E se você tem características, seios, a voz feminina, distribuição de pelos, bem característico do tipo feminino, você tem produção hormonal ovariana, sim. Resta saber por que esse ovário não está estimulando mais esse endométrio. São questões hormonais que precisam ser investigadas. Você precisa ir para um gineco, não pode correr. Não pode correr, ligeiro e versado. E ela pode correr agora, pode não, tem ainda, dá tempo. Depois do uso do DIU de cobre, pode haver amenorreia? Geralmente é o contrário. É o contrário, né? Geralmente não se espera isso. Às vezes o DIU de cobre causa aumento do volume do fluxo e aumento do número de dias de sangramento e não amenorreia. Se você está tendo amenorreia, o DIU de cobre ele não tem nenhuma influência sobre seus ovários. Então o que é que você precisa investigar? Se você tem insuficiência ovariana. 2 hormôniozinhos básicos, FSH, LH, medidos no sangue, mas isso aí você precisa de um gineco, que é quem vai passar essa solicitação para você. Ela aqui só traz a luz, aí você vai buscar como resolver, pegar assim a forçada da luz com a sua gineco. Essa maravilhosa está lá na CESCOM.diagnósticos, tá? Vai lá, essa maravilhosa tá sempre lá e toda terça, pra nossa alegria, tá aqui com a gente. Certeza, deixa eu te mostrar como tava ali o seu Zap Zap. Olha, o Zap Zap do programa do dia que essa mulher maravilhosa vem, gente. É uma loucura. Deixa eu pedir desculpas a vocês. Hoje a gente tá até correndo aqui no nosso programa. Vai ter jogo já, né? Então tem muita coisa acontecendo. Mas muito obrigada pelo carinho, doutora. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Até terça sempre. Que vem a gente vai manter você conosco. É maravilhosa essa mulher. Olha, minha gineca, é a de Desirê. É tanta gente. A fila aqui da TV Tambaú lá é grande, gente, para agendamento. É uma coisa. Na volta.